obrigada pela divulgação da lista. Bom, senhoras e senhores, muito boa noite. Eu começo a minha fala como filha de um homem e uma mulher negros e pobres que também são servidores públicos hoje aposentados. Acompanhar o sucateamento progressivo do funcionalismo público no Rio de Janeiro fez parte da minha infância. Então, eu me sinto no dever de falar pelas famílias dos servidores, pelas crianças que são filhas de servidores, que só têm a sua dignidade mantida por conta do rendimento de seus pais e mães irresponsáveis. Por essas crianças, pelo momento que nós vivemos, a gente não pode deixar de fazer o alerta de que é impossível, não há como votar a favor do servidor, votando contra o servidor. Agora mesmo existem centenas de servidores mobilizados na internet, acredito que alguns também na frente da Câmara, e todo mundo sabe que essa votação seria ainda menos confortável para aqueles que dizem sim, se as galerias da Câmara estivessem lotadas, se estivéssemos todos nós podendo fazer uso da tribuna. Mas, no momento de pandemia, isso, infelizmente, não está podendo acontecer. Mas isso não pode impedir que a gente traga as vozes de todas essas pessoas mobilizadas para este plenário agora. Eu também estou acompanhando a discussão pelo YouTube e eu tenho aqui nome e sobrenome de pessoas que, sim, deveriam ter sido ouvidas. Inclusive, eu acho que as senhoras e os senhores também receberam milhares de e-mails, foram milhares mesmo, né? Mas a gente sabe que não são robôs movidos pelo ódio que estão enviando essas mensagens. São trabalhadores se debatendo pela garantia dos seus direitos. Nós não podemos permitir a retirada dos direitos dos trabalhadores e servidores. Votar contra eles é retirar a dignidade de muitas pessoas nesse momento tão crítico que a gente vive. A Miriam Lopes, que está no YouTube, falou que os vereadores que aceitam esse tipo de lei são, sim, tapetes de um desgoverno, que não começou agora com o Eduardo Paes. O André Ferraz, ele fala que aumentar essa alíquota, fazer isso com profissionais na pandemia é covardia. E nós precisamos ouvir que, sim, existem muitos servidores, milhares, que estão querendo gritar para todo mundo que é covardia. A Estela Salgado também endossa o coro que não é só dela, de outros vereadores também nesta casa, pedindo para que nós possamos adiar essa matéria para discutirmos com a profundidade, com a seriedade que ela merece. A Dalila Brito está agradecendo também, porque tem pessoas que são gratas por nós, que estamos nos posicionando contrários ao projeto, para que a gente possa, sim, aprofundar a discussão. Foi muito importante ouvir o relato de diversos vereadores aqui. É muito importante que a gente entenda o quanto ainda precisamos debater sobre esse tipo de assunto que, sim, impacta vidas e impede a continuidade de muitas delas. A Elaine, profissional da saúde, na linha de frente do Covid, está trabalhando direto e vai ter o salário diminuído. Como ela vai explicar isso para a família? É uma situação absurda. E eu também gostaria de ler um outro e-mail da Simone Barreto, servidora pública desde 1994, que está acompanhando o descaso com que o servidor público está sendo tratado. A gente sabe que há um desgaste na ponta, as pessoas seguem firmes e incansáveis, mas com salários defasados e a maioria em condições surreais de trabalho. Esse é o retrato dos servidores do município do Rio de Janeiro. E a gente quer, sim, endossar, Simone, que nós vamos falar não aos 14% e não à privatização da Previdência. A gente está atento, a gente vai seguir acompanhando esses apelos de todas as pessoas e que bom que existem mais pessoas como você que estão também atentas a tudo que está acontecendo aqui, porque a gente sabe que esse debate ainda está distante da maioria das pessoas que deveria poder acompanhá-lo. Infelizmente, eu lembro a época que minha mãe e meu pai, de momentos de vulnerabilidade que nós passamos, não tivemos como desaguar, não tivemos como protestar ou nos manifestar, porque era distante esse lugar da política. Então, sentada nessa cadeira, que agora é da minha casa, mas que representa também o lugar que eu ocupo na Câmara de Vereadores, eu me sinto na obrigação de fazer a representação esperada por todos aqueles e aquelas que votaram em mim, que é, sim, fazer a defesa irrestrita de todo e qualquer trabalhador e trabalhadora. A Rosane Franco pergunta: como podem os conselheiros eleitos, representantes dos servidores, terem sido banidos dos grupos de trabalhos que iriam discutir a tal reforma da Previdência? É inadmissível afirmar que entregar o dinheiro aos bancos vai ajudar na aposentadoria através de previdência complementar. Imagina você contribuir a sua vida toda de trabalho, como bem disse que contribuiu a nobre vereadora Tereza Berger, e quando se aposentar ou estiver aposentado não puder contar com a sua própria aposentadoria. E durante a campanha, muitas pessoas se mobilizam, lembram que o atual prefeito
prometeu, e também o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, haviam afirmado que seria cláusula pétrea não mexer na aposentadoria dos servidores. Porém, aqui não sou eu, são as pessoas, servidores e servidoras que se mobilizam e dizem que se avalia a pessoa através de sua palavra. O prefeito, ao invés, né, de garantir o que a gente precisa nesse momento, que é, sim, o aumento das medidas de restrição, que é, sim, a cesta básica mais barata, que é, sim, a segurança alimentar, como discutimos essa semana, de todas as crianças matriculadas na rede pública do Rio de Janeiro, investe nesse tipo de projeto que passa como um atropelo, passa como um trator nesta casa, impedindo, sim, a discussão. Eu acredito que dar momentos nesse debate acalorado, em que nós podemos falar sobre os nossos anseios e anseios da população, não é só garantir o tempo de fala, mas sim nos colocarmos, termos tempo para que as colocações sejam hábeis, para que a gente possa se aprofundar em tudo e esmiuçar mesmo, e principalmente, para além de esmiuçar para dentro da casa, de forma técnica, para que a gente possa traduzir com transparência o que isso significa de verdade na vida dos servidores e das servidoras. A gente faz a pesquisa sobre a cesta básica, como levanta a Catarina de Paula, que é impossível de ser mantida. A gente sabe que, sim, a percentual, parecendo pouco, pesa muito no bolso do dia a dia de quem mais precisa. E a gente também quer ler uma outra mensagem que chegou, e eu falo a gente porque somos uma mandata coletiva. Os servidores não podem pagar por algo que sequer tiveram acesso à discussão, como também não criaram nenhum tipo de déficit. Se tivesse déficit, o prefeito não iria criar mais de 100 cargos comissionados, 17 cargos em regiões administrativas e dar um valor a mais de R$10.000 a parte de seus secretários, entre outros. A verdade, diz essa cidadã do Rio de Janeiro, é que os servidores precisam estar mobilizados como estão nas redes sociais. Estamos aqui acompanhando toda essa mobilização, cobrando posição contrária à votação dos projetos de lei que estamos discutindo. Isso de diminuir o salário e entregar parte do dinheiro é, de fato, atentar contra a dignidade. As pessoas que estão nos mandando mensagens sem parar, e eu repito, que não são robôs incitados pelo ódio, mas sim trabalhadores e trabalhadoras se debatendo desesperados pela garantia de seus direitos. E nós estamos nessa casa eleitos para representação, fiscalização dessas garantias. Como explicar para esse servidor que a gente está aumentando a sua contribuição previdenciária, reduzindo o valor do que ele recebe? Então, sim, fazem parte de um apelo para que essa casa reconsidere, ao menos adie, apelo para quem tenha votado não, mas que esteja em dúvida, votado sim, mas que esteja em dúvida, componha o lugar do voto contrário, venha conosco pela garantia dos direitos de todo e qualquer trabalhador. Eu fico aqui confortável na dignidade de me manter ao lado daqueles que estão, sim, de fato, defendendo os servidores e servidoras do nosso município. Tenho plena convicção de que a minha bancada faz coro e endossa a nossa posição. Nós sempre estivemos ao lado, discutindo e, de fato, ouvindo toda a categoria. Acompanhando aqui agora, a gente percebe o protagonismo, de fato, da bancada do PSOL nesse lugar de garantia dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso, eu tenho muita honra e muita tranquilidade de estar sentada ao lado dos meus companheiros de bancada. E a gente também quer lembrar uma outra coisa, que é o fato de que muitas mulheres e mães, a gente se chama mandata e não é à toa, então sempre falaremos para as mulheres que são mães e para as pessoas que maternam, independente do seu gênero. Como a gente vai deixar de falar de essas pessoas serem afetadas por esse projeto aprovado nessa casa? A gente não pode aceitar que algo como isso ocorra e não aceitaremos. A gente devia estar aqui discutindo como é que a gente pode contribuir para salvar vidas nesse momento. A gente sabe quanto representa as centenas de milhares de mortes que estão acontecendo não só no Rio, mas também no Brasil. Quantas horas de trabalho paralisado, quantas vidas, quantas famílias destruídas. E nesse momento, mais uma mordida feroz no bolso de quem mais precisa e de quem ainda trabalha para garantir que as outras vidas continuem vivas. Então, eu quero terminar minha fala falando que nós temos, sim, responsabilidade com o debate da atual situação previdenciária do Rio de Janeiro, a atual situação econômica do Rio, mas a gente não pode jogar a conta, mais uma vez, como acontece historicamente, eu falo dessa cadeira de quem viveu isso. Muitas vezes, nós na minha família fomos impedidos
de ter acesso a direitos por conta dos cortes progressivos, por conta do sucateamento progressivo que acontece, não é de hoje. Então, eu quero endossar que nós aqui, na Mãe Data Thaís Ferreira, dizemos não à reforma da Previdência. Nós aqui, na Mãe Data Thaís Ferreira, dizemos que atacar os servidores é atacar todo e qualquer trabalhador e trabalhadora, porque são os servidores do município que estão na linha de frente em todos os trabalhos que garantem a continuidade dos nossos fazeres diários. Nós estamos falando de profissionais de educação, nós estamos falando de profissionais de saúde, nós estamos falando de todos aqueles profissionais que garantem o bom funcionamento dos equipamentos públicos. Então, é impossível que a gente não coloque a mão na consciência neste momento, principalmente, onde todo mundo sabe que não está fácil para ninguém, para fazer com que a gente tire esse lugar de dignidade. Então, o meu último apelo é para pedir que os senhores apenas tirem as mãos da Previdência. É para pedir que os senhores tirem as mãos da aposentadoria dos servidores. É para pedir que os senhores e as senhoras se mobilizem pela garantia dos direitos de todo e qualquer trabalhador da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Próximo orador. Obrigado, vereador. Próximo orador inscrito, vereador Paulo Pinheiro. Eu mesmo? Obrigado. Boa noite a todas e todos. Nós estamos assistindo, eu estou assistindo muito, de uma maneira que vocês não imaginam. Estou me relembrando de tudo que aconteceu nos últimos 8 anos de Eduardo Paes e 4 anos do Crivella. Quantas discussões sobre este assunto nós tivemos? Eu presidi uma CPI, que terminou em 2017, e eu queria lembrar aqui, porque foi uma parte do discurso do vereador